Bom, meu nome é Samuel Vicente e hoje eu tô aqui para te explicar como funciona o processo penal, o processo criminal. Eu vou tentar ser da maneira mais simples e didático possível. Eu decidi fazer esse vídeo porque eu fui por muito tempo estagiário da Defensoria Pública. Portanto, eu sei como as pessoas e as famílias ficam um pouco perturbadas, um pouco inquietas quando descobrem que um parente foi preso ou quando você responde a um processo criminal. Então é por causa de você que eu estou gravando esse vídeo e também porque recentemente passei por isso na minha família e percebi na prática como o direito é um pouco distante das pessoas que mais precisam. Por tal motivo, elaborei um roteirozinho que está aqui e vou te explicar passo a passo como funciona o processo penal, o processo criminal na prática, tá bom? Primeira coisa, o processo criminal ele começa com fato. Não tem como a gente punir alguém por um crime que não aconteceu. Então, o processo penal, a persecução penal, ela se inicia com um crime, seja uma prisão em flagrante ou seja aquele crime que não tem autoria definida. Ou melhor, quando acontece um crime, você não sabe quem cometeu aquele crime, que fica aquela dúvida, o suspeito estava encapuzado. Então é iniciado ali o inquérito policial, a fase de investigação, quando a polícia começa a colher informações, depoimentos, imagens de câmeras de segurança para que se chegue na autoria do crime, tá? No caso da prisão em flagrante, o suspeito é detido no momento, né? Então não tem essa investigação para chegar na autoria, mas ainda uma investigação e essa fase de inquérito ela é realizada a fim de obter provas. Lembrando que os policiais também prestam depoimento na qualidade de testemunha, tá? Aqui eu vou te dar uma observação, um conselho de um jovem estudante de direito, de um jovem bacharelado em direito, dizer para você que não preste depoimento na delegacia, não preste declarações em delegacia. Por quê? Isso pode complicar no longo prazo do processo. Você pode acabar prestando um depoimento que vai te prejudicar por não ter conhecimento técnico da coisa, ou você pode, por mais que esteja falando a verdade, você pode acabar prestando depoimentos contraditórios. Isso é muito comum. A pessoa presta um depoimento na delegacia e depois o processo vai seguir. Na instrução criminal, ela presta um depoimento que, ainda que tenha conexão, ele é um pouco diferente daquele primeiro depoimento. Então o juiz pensa que você está mentindo. Por tal motivo, meu conselho é que você não preste depoimento na delegacia, tá bom? Segunda coisa, então, no processo penal, nós temos a investigação, crime, investigação, e o delegado de polícia que conduz esse inquérito policial, ele vai fazer uma petição que a gente chama de indiciamento. Ele vai dizer se existem provas para que aquele processo siga, se realmente é aquele autor que cometeu aquele crime, e vai fazer essa petição de indiciamento que é destinada ao promotor de justiça. O promotor de justiça, na atribuição dentro do Ministério Público, vai analisar se esse processo deve seguir ou não, se tem indícios para que seja feita uma denúncia. Lembrando que essa denúncia aqui é somente o nome técnico que a gente dá a uma peça processual que a gente chama de denúncia. Não é aquela denúncia que você faz à polícia no 181, não. Não confunda as duas coisas, é somente uma peça, tá? Depois da denúncia, nós temos uma petição feita pelo juiz que se chama recebimento da denúncia. O juiz analisa se existem os critérios necessários para o início do processo e manda citar a pessoa para apresentar a resposta à acusação. No rito da lei de drogas, isso muda um pouquinho. O legislador quis trazer uma diferença, mas na prática funciona mais ou menos da mesma forma. Então, se você foi citado, se o oficial de justiça bateu na sua porta com um papelzinho dizendo que você foi denunciado e que precisa apresentar a resposta à acusação no prazo de 10 dias, busque orientação jurídica adequada. Busque o seu advogado de confiança, busque informações junto à Defensoria Pública, no caso de não ter condições para pagar um advogado. E se você não tem condições de pagar o advogado, não tem defensoria pública na sua comarca, você pode ir à vara criminal que está correndo o seu processo e pede para que seja nomeado um advogado ativo.
O advogado dativo, ele é um advogado pago pelo Estado, ele te representa. Em qualquer uma das três possibilidades, a minha orientação é que você acompanhe de perto o processo, que você preste suas informações ao advogado, que você apresente também nomes de testemunhas e que sempre esteja presente no processo. Seja o processo acompanhado pelo advogado ativo, seja pela defensoria pública, ou seja com um advogado particular. Faça parte do processo, esteja presente, vá em cima, cobre seu advogado, preste informações nos passos que estão acontecendo, porque boa parte da defesa é feita pelo réu, tá bom? Então, já que você foi citado, procure nomes de testemunhas também. É nessa fase que você precisa apresentar as testemunhas. E você, familiar, que tem o familiar preso, ele está lá na cadeia, ele não consegue fazer esse trâmite de procurar advogado, de procurar testemunhas. Você pode fazer isso por ele, tá bom? Você pode pegar essas informações, nomes de testemunhas, vocês podem apresentar para o advogado ou para a defensoria pública também, tá? A família é também um fator muito importante na defesa de um réu. Depois que nós temos a apresentação da resposta à acusação, que é quando o réu apresenta as suas partes, né, as suas informações sobre aquele caso, inclusive pode ser até uma estratégia de defesa do seu advogado não apresentar todas as provas nessa fase, e eu já te explico por quê. Mas depois da resposta à acusação ou da defesa prévia, nós teremos a instrução processual, que é quando o juiz vai marcar uma audiência. Tem a possibilidade de termos perícia nesta fase processual, de termos a coleta de outras provas, mas via de regra, na prática, só temos a audiência. Na audiência são colhidos os depoimentos, os policiais também prestam depoimento, por fim, o réu vai prestar sua versão dos fatos. Lembrando que o réu tem direito constitucional ao silêncio e o silêncio não pode ser interpretado negativamente. Lembra que eu te falei que você deve ficar calado na delegacia? Pois bem, agora é sua hora de falar. Agora você vai prestar as informações que você tem sobre o caso, tá bom? Você vai prestar seu depoimento, fazer a sua autodefesa. Isto é, se não for um processo do júri, porque se for um processo do júri, você ainda terá um último momento, que é lá no tribunal do júri, e eu já falo disso também. Então nós temos a instrução processual e ao final da instrução nós temos as alegações finais. Lembra que eu te falei que seu advogado pode deixar para apresentar a sua defesa, as suas provas mais para frente? Pois bem, é neste momento, porque neste momento é a última fase do processo e no Brasil nós temos o princípio do contraditório. Este princípio diz que o réu fala por último. O réu é o último a prestar depoimento, o réu é o último a apresentar as alegações finais também. Por tal motivo, seu advogado pode estrategicamente deixar para apresentar suas provas somente agora. Assim, você não tem as provas rebatidas pelo Ministério Público, pelo menos não nessa fase processual. Após as alegações finais, o juiz faz toda uma análise do processo e profere a sentença. O juiz vai te dizer se você é culpado ou se é inocente. Diante disso, você pode também recorrer. Você pode fazer o recurso de apelação em alguns casos e no caso do tribunal do júri, o juiz fará um juízo de admissibilidade, ou seja, o juiz vai dizer se o processo tem os requisitos para que seja submetido ao tribunal do júri. No caso de não ter provas, no caso de não ser o réu o autor, o juiz pode pronunciar ou até mesmo absolver nessa fase processual, tá? Contra a decisão de pronúncia, a gente tem o rese. Contra a decisão de impronúncia, nós temos o recurso de apelação que deve ser interposto pelo Ministério Público, tá? O processo do tribunal do júri, então, segue. E aí nós temos, mais uma vez, um momento para apresentar testemunhas na fase 422 do Código de Processo Penal. E, por fim, nós temos a audiência plenária do tribunal do júri, onde o conselho de sentença, que é a sociedade, através do tribunal do júri e dos jurados, vão proferir sentença. Eu
posso fazer um vídeo mais detalhado sobre o Tribunal do Júri, sobre os crimes dolosos contra a vida. É só você deixar aí nos comentários que eu posso vir e fazer um vídeo desse também, tá? O objetivo aqui foi orientar, falar mais ou menos um pouquinho como funciona o processo penal, para que pessoas leigas entendam. Deixo um esclarecimento aos meus amigos da seara jurídica. Digo a vocês que por vezes nós estamos distantes das pessoas que mais precisam de nós. E este vídeo não é destinado a você, por isso os termos técnicos, os artigos, os códigos foram deixados de lado para que as pessoas entendam. Por vezes parece para você simples, mas para quem está do outro lado, muitas vezes respondendo um processo não é. Então, por tal motivo, esse vídeo tem o objetivo de ser o mais simples e didático possível, tá bom? Agradeço a todos que assistiram, agradeço principalmente a você que confiou a mim te passar essas orientações. Se você gostou do vídeo, deixa um like, deixa seu comentário. Se tem alguma dúvida, pode deixar nos comentários que eu vou tentar te esclarecer, tá bom? Meu objetivo aqui foi ser o mais claro possível para você entender como funciona o processo penal. Mais uma vez te peço, procure fazer a sua defesa, apresente as testemunhas, corra atrás, tá bom? E veja com seu advogado, com uma pessoa de confiança que deve ser feito para o seu processo. Lembro também que este vídeo aqui não substitui a consultoria com o advogado ou mesmo uma conversa com o defensor público, tá bom? Um abraço para vocês, um beijo no coração e até a próxima.